Vamos dar início à reunião para a gente, não se estender muito. Bom, essa aqui vai ser a primeira reunião para quem é do 2º grau. Então, esse ano, como todos sabem, a gente não vai ter exame de budismo, e estava programado um quiz, que valeria como uma provinha, né, mas também acharam por bem não realizar e deixar assim o estudo de uma maneira mais livre. Então, nós vamos aproveitar essa oportunidade de estudar mais uma vez, então, para reconfirmar o espírito, né, de estudar o budismo de Nichiren Daishonin. Então, tá liberado para compartilhar a tela, a gente vai começar hoje. Hoje é para 2º grau, né? A regional vai fazer as reuniões para 2º grau, e nós temos um conteúdo, tá? E esse conteúdo aqui, deixa eu achar aqui minha tela. Aqui. Nossa, gente, peraí. Aqui. Todo mundo consegue visualizar? Alguém pode dizer algo, por favor? Ainda não. Não? Será que eu não estou compartilhando a tela? Ainda não. Peraí, só um minutinho. Peraí. Aqui. Vamos lá de novo. Nossa, ela comeu o Kinder Ovo sozinha? Eita, rapaz. Compartilhou agora. Compartilhou agora? Então vamos Agora lá. Foi, né? Então nós vamos fazer o estudo, então, de capacitação do budismo para o 2º grau, e hoje a gente vai fazer apenas uma introdução, tá? Então, nas próximas reuniões, que serão 3, nós vamos fazer esse estudo. No dia 17 de março, a teoria dos 10 mundos e o princípio dos 3.000 mundos no único momento da vida. No dia 31 de março, a gente vai estudar, então, os escritos, né, que constam na TC 608 e 610, de abril e junho de 2019. E no dia 10 ou 11 de abril, né, que falta a gente definir, nós vamos fazer o encerramento deste pequeno curso estudando a missão dos emergidos da Terra. Tem um espírito, né, chamado Verdadeiro Aspecto de Todos os Fenômenos, que ele foi bastante importante na vida do primeiro presidente, Tsunesaburo Makiguchi, né? Então, dizem que durante o tempo que ele esteve na prisão, ele estudou bastante, né, esse escrito, e essa frase que está aqui estava sublinhada, diz que foi circulada 2 vezes nos escritos que ele mantinha com ele na prisão. Então, diz assim: creia no Gohonzon, o supremo objeto de devoção de todo o Jambudvipa. Fortaleça ainda mais sua fé e receba a proteção de Shakyamuni, de muitos tesouros e dos Budas das 10 direções. Empenhe-se nos 2 caminhos da prática e do estudo. Sem prática e estudo, não pode haver budismo. Deve não só perseverar, como também ensinar aos outros. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Então, partindo, né, desse pressuposto, né, que estudar é a parte vital do budismo, né, eu queria apresentar para vocês o conteúdo disponível na extranet, né, para esse curso
para o segundo grau. Se vocês entrarem na extranet, vocês vão localizar lá na página de entrada essa foto, né, curso de capacitação do budismo, né? Na verdade, né, o conteúdo são só as apostilas 1 e 2, né? Os textos estão aí, né? E eu acho que as minhas páginas estão aqui, ó. E se vocês entrarem lá na parte de conteúdo, né, toda essa listagem aqui que está na tela, ela faz parte do que o pessoal que é do segundo grau, né, precisa dominar, né? Então, na verdade, vocês vão notar que o conteúdo da apostila azul, que é para admissão e primeiro grau, ela faz parte também do conteúdo do segundo grau, mas, como todos vocês já estão mais habituados a participar das reuniões no bloco, e muitos de vocês já explanam, né, expõem as matérias no bloco, nós acreditamos que a parte dos fundamentos, né, sobre, por exemplo, a linhagem humanista do budismo, o budismo de Nichiren Daishonin, a refutação da seita Nikken, a história da BSG, a história da Soka Gakkai, eu acho que já são pontos assim que estão bem claros, né, para todos vocês. Então, nós, nesse módulo, né, como vai ser bem rapidinho, a gente gostaria de se ater mais realmente ao espírito com que nós devemos, né, estudar o budismo de Nichiren Daishonin e o espírito do estudo do budismo, assim, para a gente na Soka Gakkai, tá bom? Então, por isso que nós vamos estudar, assim, as TCs, tá? Que eu acho que todo mundo vai conseguir nessa listagem, né, tem o link, né, dos textos da TC, e o que não está em texto, que está na apostila, não consta como texto, aqui nessa listagem que está na extranet, vocês vão encontrar todos os vídeos. Então, vai ser matéria, basicamente, que vocês precisam só assistir, tá bom? Daí, tá aqui a apostila. Se vocês quiserem adquirir também, há como. Então, vamos entrar nessa parte realmente do espírito de estudar o budismo na Soka Gakkai. Esse texto que está na tela, ele é da Sabedoria para Criar a Felicidade e a Paz, que já foi publicada no BS. Então, eu gostaria que alguém que está aí assistindo pudesse se voluntariar para ler as partes, então. Pode abrir o microfone. E quem consegue ler a tela, por favor? Oi, Celi, posso ler? Pode ler? Obrigada. Se aprofundarem a fé, avançarão na prática e no estudo. Ao avançar na prática e no estudo, se aprofundarão na fé. Em meio ao encadeamento dessa relação de causa e efeito que emerge o benefício que extingue o mal e origina o bem. Decide-se a felicidade e se acumula a eterna boa sorte. Ok. Próximo. Um outro voluntário, alguém? Eu posso ler. Se não existissem os dois caminhos da prática e do estudo, seríamos como um avião voando sem destino, sem altitude definida e sem reabastecer. Tá quieto aqui. Vaguearíamos até perder a velocidade, e uma vez que nos encontrássemos numa turbulência, cairíamos. Ok. Alguém quer ler a outra parte? A pessoa que mantém a prática e o estudo trilha pelo caminho vitorioso da extrema nobreza como ser humano
e se torna alguém que jamais retrocede, vencendo sem falta. Obrigada, Veli. A outra parte. Mais alguém? Oi. Se o movimento da prática e do estudo, que segue rumo à felicidade absoluta, for interrompido, causará a estagnação da vida. Pode-se dizer que, quase impreterivelmente, nascem desse marasmo a arrogância, a decadência, o rancor e o ódio aos praticantes. Shitsu. Toda Sensei advertiu rigorosamente: um líder que não se dedica à prática e ao estudo apenas confunde os membros. Ok. Vamos lá? Mais alguém? Leiam o Gosho, mesmo que seja uma única frase. Falem sobre o budismo, mesmo que seja apenas uma frase ou verso. É por realizar a prática, emitir a voz e movimentar o corpo que a vida se renova. E ao entrar em harmonia com o movimento do grande universo, se inicia um novo ciclo. Aqui. Por fim. Mais alguém aí? Posso ler. Essa foi a rota da prática e do estudo, aberta pelo fundador da Soka Gakkai, estrada que avança tornando-se a nova luz para todo o planeta. Esse caminho indica qual a ação essencial no budismo: evidenciar o sublime e verdadeiro aspecto como ser humano. Ok. Muito obrigada a todos. Então, é isso, né? É com esse espírito que nós gostaríamos, assim, de fazer esse pequeno curso, né, introdutório, para os membros do segundo grau. Então, alguns pequenos esclarecimentos, tá? Todo mundo que é do segundo grau e que participar, né, desses nossos encontros, né, vai poder receber um certificado de participação, tá bom? Mas, independentemente do certificado, eu acho que o importante é que todos nós, assim, possamos combinar uma coisinha, né, que antes, né, do dia 17 de março, que é o nosso próximo encontro, né, que nós pudéssemos, né, ir buscar o material, né, seja na extranet, seja com os companheiros, deixar estudado, e que quando nós nos encontrarmos na reunião, que seja apenas para fazer a discussão, né, dos principais pontos ou das dúvidas. Então, eu acho que talvez esse seja o primeiro passo para a gente deixar, assim, de fazer um estudo com uma atitude passiva, né, de apenas ouvir o que o explanador está dizendo, né, mas também que nós possamos fazer isso mais participativo. Então, todo mundo que vai para uma reunião no bloco, né, que colabora apresentando uma matéria, sabe que a melhor maneira de aprender realmente é tentar ensinar para uma outra pessoa, né? Então, nas nossas próximas reuniões, então, que todos nós vamos apresentar uma parte do material exposto, pode ser assim? A ser estudado, material a ser estudado. Então, são 2 revistas, né? Tá lá no link da extranet. Então, no decorrer, assim, dos dias, a gente pode combinar de separar por grupos, né, os trechos a serem estudados, ou então separar por revista, ou... Então, eu gostaria de ouvir de vocês como vocês acham que seria a melhor forma da gente se dividir para fazer isso, né? Como vocês imaginam que a gente pode fazer isso? Se seria legal misturar as pessoas que nem se conhecem aqui desse grupo para poder estudar juntos, né? O que vocês estão dispostos a fazer? Tá ali o Milton e o Léo também, ó, que podem nos ajudar nessa empreitada,
né? Os dois Léos, na verdade. Né? Agora todo mundo pode abrir o microfone para começar a falar, porque a partir da reunião de hoje a gente vai traçar as próximas. Então vai ser um curso construído por vocês. Tem alguém falando aí, mas está com o microfone fechado. A Veli está falando com o microfone fechado. Veli, você tem que abrir o microfone. Veli, você tem que desmutar o seu microfone. Não está certo. Não está saindo. É. Ok. Itaro, você consegue abrir o microfone da Veli? Eu não sei como que faz, desculpa, como tem opção. Abri, ó, já abri. Aí, boa. Aí, boa, Veli. Então, a gente tem que marcar para estudar junto, como a gente faz a reunião, não é isso, Celi? Seria bom. Então, estou pedindo a colaboração de todo mundo que está aqui na sala para ver qual a melhor forma de fazer isso. Né? Porque o único jeito seria estudar pelo computador, aqui pelo WhatsApp, alguma pelo coisa celular, pelo WhatsApp, ou pelo Zoom, ou pelo WhatsApp, né? Então, Celi, deixa eu falar Combinar uma horário, coisa. combinar dia. Isso. Eu acho que assim, Isso essa aí, ideia de grupo. formar os grupos, eu acho que acho que é a forma mais fácil de fazer isso, né? Mas a gente tem a questão que hoje estão essas pessoas, né? E as pessoas que irão estar em outras reuniões, como que a gente vai poder colocar ela nesses grupos, né? Mas Então, para isso fica... tem vocês aí que sabem mais, que conhecem todo mundo, vocês podiam organizar para a gente, ué. Sim, com certeza. Mas vamos ajudar e também. Todo mundo é budista, não é todo mundo budista, todo mundo é amigo. É isso. Então a gente estuda todo mundo junto, né? Porque não tem um melhor que o outro. A gente vai se juntar para tirar dúvida, para chegar à conclusão, e vocês depois vão corrigir a gente e explicar melhor, não é isso? Vocês ou faz sorteio, ou faz do jeito que vocês acharem melhor. Eu acho que eu estou pensando também, porque mesmo que a gente forme grupos de organizações muito diferentes, né? Tem uns que são muito diferentes e às vezes sempre não vai bater algum dia, eu acho, né? Então pode ser do mesma. Você fala dos mesmos grupos, Guarará, é isso que você está falando? Pamplona, Guarará, para ser desses grupos iguais, é isso? É alguma coisa assim. Eu não sei, eu estou tentando pensar. Mas aí também não tem problema ser assim. Eu acho que não tem problema ser do mesmo grupo. Não precisa ser grupo diferente. Poderia fazer dois grupos dos dois distritos. Não sei como poderia fazer também. Que acho que seria mais assim. Um grupo já é bastante gente, né, Léo? Contatar os membros, né? Poder, facilidade. O que vocês para poder acham? Contatar os membros, né? Para poder. A gente vai estudar 2 revistas de uma vez só na próxima reunião, né? Mas são alguns tópicos da revista, não é isso, Celi? São alguns tópicos, mas é um conteúdo bastante extenso. Então, poderia... Então, uma revista para cada grupo. Aí fica com o mesmo grupo, como ele falou, porque já se conhece, sei lá. Então, poderia ser uma revista para cada grupo? Eu acho.
Uma revista para o Trianon e uma revista para o Distrito Pamplona? É, que a Pode maioria já se conhece. Vocês concordam? Aí todo mundo sabe a qual distrito pertence, né? Eu sei. Eu só não sei meu código de membro, que eu esqueci. Quem concorda, levanta a mão, fica mais fácil. Bota uma mãozinha. Né? Ok, o Rafael está falando sim. Beleza, Marcelo. Uhum. A Veli também. Bom, o pessoal do Trianon concorda? Consegue fazer um grupo? Ok, Marcelo. Então, deixa eu ver. Então, vamos dividir assim, 2 grupos. Os responsáveis de distrito não estão aqui. Então, vamos deixar assim, ó, o Léo e o Milton, né? À frente do pessoal do Pamplona, né? E quem aqui no Trianon poderia, né? Deixa eu ver. Só para organizar uma sala, organizar o grupo, listar o pessoal. Tem 2 Marcelos aqui. Deixa eu ver. Adriana, você conseguiria arrebanhar todo mundo? Acho que a Adriana não está ouvindo. Né? Léo Uti está presente? Eu estou sim, Celi. Eu até gostaria de me voluntariar a fazer isso, mas como eu estou organizando o estudo do admissão e do primeiro grau, eu acho que eu não vou conseguir organizar esse do segundo grau dentro do distrito Trianon, né? Inclusive, o próprio Marcelo, um dos Marcelo que está aqui na sala, que é o Marcelo Silva, ele vai ser o explanador de um desses estudos também. Apesar de ele ser segundo grau, participante de segundo grau, ele vai ajudar a explanar no outro grau também. Então, eu, vendo aqui quem está aqui na sala, de repente tem a Silvani, ou o Rafa Pimentel também, o Felipe acho que é uma boa, hein? Felipe com o Marcelo Faria, enfim, eu não sei se poderíamos contar com eles. É que o Felipe ele está num evento agora, então não sei se ele vai conseguir responder. Mas, enfim. Não, Silvani, você está ouvindo? Eu acho que a questão que o meu xará falou, acho que é bem importante mesmo, porque a gente também está organizando outros estudos e a gente vai precisar bastante do apoio dos líderes também, né? Do distrito, para poder apoiar a gente, né? Porque a gente está aí ralando bastante para montar todo esse estudo também, né? Então, a gente vai entrar também, Léo, pode deixar. É isso. Não, mas é isso mesmo, já estou convidando todos. Entendeu? Mas eu acho que dá sim, vamos se esforçar para fazer sim. Né? Só para juntar o pessoal. Isso. Né? Tá bom. Alguém? O Rafael está falando que fica como voluntário no Trianon. Então, gente, Trianon, então todo mundo entra em contato com o Rafael Pimentel. Deixa eu anotar aqui. O Milton é do segundo grau, né? Então, tá bom. Então, vamos colocar aqui. Rafael. O Milton no Pamplona. Muito bom. Então, tá ótimo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm este material?
Eu acho que eu tenho. Não sei. É. Eu acho que eu tenho, mas tem que pesquisar. Então, Tem a verde e azul, não lembro. Acho que tenho, né, Janaína? como a gente falou que, né, sobre a história da Soka Gakkai, da BSGI e da linhagem humanista do budismo, né, é algo que vocês já precisam ter internalizado, né? Hoje eu queria falar só sobre mais um pontozinho, né, sobre o budismo de Nichiren Daishonin, né, e do budismo de Shakyamuni, né, que é, não sei se vocês já ouviram falar do conceito de budismo da colheita e budismo da semeadura. Eu já escutei falar. Então, só para, né, hoje, né, nessa reunião de partida, eu gostaria, assim, de falar um pouquinho sobre esses dois temas que também fazem Ainda parte, bem, né, tá bom? do segundo grau. Vocês devem saber que o budismo de Shakyamuni, o Shakyamuni, quando ele atingiu a iluminação, ele pregou durante 42 anos, foi isso? Né? 42 anos, né, ele pregou assim continuamente todo o ensinamento dele como uma preparação, né, para a última pregação, penúltima, na verdade, né, que foi o Sutra do Lótus. E o Sutra do Lótus, né, no Sutra do Lótus, ele revela, né, são 28 capítulos, cheio de parábolas, cheio de histórias, né, em que ele vai contando, né, de várias passagens, né? Então, em muitos capítulos do Sutra do Lótus, ele fala sobre as vidas anteriores dele, sobre as existências anteriores que ele teve. Então, quando ele fala do menino Montanhas de Neve, ele diz, né, que foi uma existência dele passada, e de vários outros personagens, né? Até que no 16º capítulo do Sutra do Lótus, ele diz o quê? Né? Eu não atingi iluminação, né, na Índia, embaixo da árvore Bodhi. Né? Na verdade, eu sempre fui um Buda, existência após existência. Né? E esse é o 16º capítulo, né, que nós recitamos todos os dias no nosso Gongyo, né, da manhã e da noite, junto com o segundo capítulo, né, que é o capítulo Meios. Né? Por que o capítulo Meios é importante? Né? Porque ele fala exatamente de uma outra coisa que a gente vai estudar num outro módulo, né? Que é sobre a possessão mútua dos 10 estados de vida, né? E sobre os 3.000 mundos num único instante da vida. Então, que esse seria exatamente o princípio que permite, né? Permite não, que revela que todos nós, né, temos a capacidade de nos tornar Budas, né? Então, qual seria a diferença, né, do budismo do Shakyamuni, né, e do Nichiren Daishonin? O da colheita e o da semeadura. Né? Alguém arrisca? Eu não vou esperar, não, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. Né? Então, Shakyamuni, ele dizia, né, ele afirmava, né, que existência após existência ele veio renascendo, fazendo as práticas, né, para se tornar um Buda. Então, nos primeiros ensinos, né, até revelar o Sutra do Lótus, Shakyamuni sempre pregou isso, né, que então todas as pessoas deveriam fazer as causas, né, muitas causas, né, eliminar assim, todas as impurezas para então poderem renascer como para então poderem atingir o estado de Buda. Né? Então, as mulheres, né, deveriam renascer, fazer as causas para poder renascer como homens e então poder atingir o estado de Buda. Ou então as pessoas más
também deveriam fazer as causas, né? Eliminar esse mau karma de todos os maus, né? Dos maus atos, para então poder entrar no estado de Buda. Então, lá no 16º capítulo, ele vai falar o quê? Né? Na verdade, não é bem assim, né, pessoal? Então, eu contei tudo isso para que vocês se preparem para a grande verdade, de que todos nós somos desde o passado. Né? Na hora Então, que você contar a grande verdade, sua voz sumiu. Então, conta a grande verdade de novo. né, Marcelo? Então, foi isso, né, por isso que Nichiren Daishonin ele se ateve a esses 2 capítulos. Né? Todos nós temos o estado de Buda inerente dentro de nós, né? E somos Budas desde o eterno passado, mas qual é o segredo, então, para que a gente se torne Buda nessa existência? Então, talvez a grande diferença, né, do budismo antes de Nichiren Daishonin e de Nichiren Daishonin para frente seria uma coisa, né, que é o segredo para revelar o estado de Buda que sempre esteve dentro de da vida de cada um de nós. Então, por que o budismo de Shakyamuni seria o da colheita? Né? Porque nós precisávamos plantar, né, as sementes, né, do estado de Buda, fazendo boas causas, existência após existência, para então colher, né, o estado de Buda. Então, são muitas causas e mais causas para colher o estado de Buda, que é o efeito, né? O efeito de muitas causas. Então, por que, então, o budismo de Nichiren Daishonin é chamado de budismo de semeadura? Da semeadura. O que é semear, gente? Também não é colocar uma sementinha na terra para que ela possa brotar? Então, Nichiren Daishonin, o budismo de Nichiren Daishonin é o da semeadura porque ele ensinou que ao recitar, né, o nome da lei mística, né, que é o Nam-myoho Renge-kyo, né, a semente do estado de Buda, né, ela é plantada nesse exato momento na nossa vida, né, na vida de todas as pessoas. Então, o segredo para fazer brotar o estado de Buda na vida das pessoas é a recitação, né, do Nam-myoho Renge-kyo. Então, quando a gente propaga, né, esse Nam-myoho Renge-kyo, a gente ensina para as pessoas, na verdade, estamos semeando o estado de Buda na vida de todas as pessoas. Então, toda semente que ela é semeada, ela, né, quando chega um momento propício, ela germina, não é? Então, é budismo da colheita e da semeadura. Alguém tinha alguma ideia diferente dessa sobre o budismo da colheita e da semeadura? Não? Então, sobre o budismo, né, da linhagem humanista do budismo, desde Shakyamuni até Asoka Gakkai, o budismo que a gente pratica até hoje, a gente vai ver que a lógica ela não mudou, né? Que é sempre semear o estado de Buda, ou então fazer com que todos colham o estado de Buda da sua própria vida. Então, essa foi a luta do Shakyamuni, né? De ensinar para todas as pessoas o potencial que elas têm, né? E o Nichiren Daishonin, então, ele retorna, né, para o ideal do Shakyamuni, né, ao ensinar para todas as pessoas que elas não dependiam de ninguém, né, para ter a felicidade, né? Então, foi por isso que ele foi perseguido, né? Porque ele queria que as pessoas fossem independentes, tivessem autonomia, né, para buscar a sua própria felicidade, ou então para conduzir o seu próprio destino. E mais anos se passaram, né, até chegar a Soka Gakkai, né, para tirar realmente o budismo Nichiren assim, dos templos, né, das paredes dos templos, para colocar na vida do povo, né, de todas as pessoas. Então, essa linhagem humanista do budismo, ela nada mais é do que ensinar para todas as pessoas, né, do potencial inerente na vida de todas elas. Por isso
né, que a nossa maior luta, que a gente vai ver no último módulo desse pequeno, né, desse pequeno ciclo de reuniões, de estudos, né, da nossa missão como Bodhisattvas da Terra. Então, nada mais é do que realmente retornar ao espírito do fundador do budismo, que é Shakyamuni, né, e reconfirmar o espírito de luta junto com Nichiren Daishonin, né, e também ter assim os parâmetros, né, da nossa luta junto com os 3 mestres da Soka Gakkai, e assim rumo ao centenário da nossa organização em 2030. Então, talvez, né, essa oportunidade que a pandemia nos deu, né, de não estudar para o exame de budismo, e sim fazer o estudo de uma maneira mais livre, né, talvez buscando assim retomar o espírito, né, de estudar o budismo, né, talvez seja um fator que faça toda a diferença daqui até o centenário da nossa organização, né? Então, eu gostaria, assim, que vocês buscassem na extranet todo o conteúdo, né, buscassem entender, assim, aquilo que não está muito claro, mesmo sobre a história da organização, a problemática e tal, e também que nós possamos, assim, estudar juntos os escritos, né, que fazem parte, assim, dessa listagem, com o mesmo espírito, né, assim, do presidente Ikeda, né, de fazer com que o budismo, né, ele se torne algo presente na nossa vida e no nosso comportamento, né, que é isso que vai fazer a transformação, né, dessa sociedade onde a gente vive. Então, em linhas gerais, é isso que é, né, a proposta que a gente gostaria de fazer para vocês, né, de estudar o budismo, retomando realmente o espírito dos fundadores, né, e dos fundadores da organização Soka Gakkai. Então, se todos estiverem de acordo, a gente pode abrir agora para, né, o diálogo com vocês. Se quiserem dar ideias, se quiserem dizer o que estão sentindo, se concordam, não concordam, se preferem fazer de outra forma, né? Todas as opiniões são válidas e bem-vindas. Então, a gente tem ainda um tempinho, a gente vai conseguir terminar a reunião em 1 hora, né? Então, fiquem à vontade. Agora eu fecho o meu microfone e deixo vocês à vontade. Fechando, hein? Vamos ver se vai ficar um silêncio assim, ensurdecedor durante quanto tempo? Pronto, não vai ficar silêncio. Já falei alguma coisa. Pode ficar tranquilo. Pode continuar, Celi, que está muito bom. Então, tem um coadjuvante aqui do lado que ele gosta de fazer perguntas. Se ninguém diz nada, ele sai perguntando. Adivinha quem é? Adivinha quem é? Gente! Boa noite, pessoal. Boa noite. Parabéns a todos aqui, né, por estar aqui. Muda eu aqui. Estudar, né, com esse espírito de procura muito importante. É uma coisa essencial na nossa prática. Bem, acho que hoje o tema, né, da matéria foi sobre o budismo da semeadura e da colheita. Todo mundo entendeu? Deu para entender o que é? Porque eu acho que é importante, tá? Porque geralmente, como a gente fala, a gente colhe o que a gente planta, né? Semear seria colocar a semente na terra, né? E o quê? Ela cresce e se torna uma planta, certo? Então, mas por que, né? Se a gente vê historicamente, quem surgiu primeiro? Shakyamuni, né? Se comparar com o budismo, Nichiren, né? Primeiro apareceu Shakyamuni, depois apareceu Nichiren. E isso é muito importante compreender. Né? Por que não é? Porque o budismo da semeadura, né, é o Nichiren, e da colheita Shakyamuni. Mas não deveria ser o contrário? Porque quem plantou o Shakyamuni, não foi? Exame daqui.
É prova, olha, quiz aí, já começando. Não, é importante entender essa parte, porque, na verdade, né, Shakyamuni, como foi falado aqui, Shakyamuni, né, quando ele, no 16º capítulo, então, ele revela que ele não atingiu a iluminação, né, naquela, como ele sempre vem falando, debaixo daquela árvore, Bodhi, né? Na verdade, ele já veio desde o infinito passado, né, de milhões de aeons que falam, né, que ele vem fazendo a prática de Bodhisattva até que ele atingiu o estado de Buda, né, e depois, então, ele veio, né, várias existências dele como Buda. Então, assim, mas só que ele não revela como que ele atingiu a iluminação. Se um dia traduzirem, né, tem, na verdade, está disponível em inglês, né, tem até espanhol, mas o português ainda não, né, mas um dia, quem sabe, né, eles começam a publicar direitinho lá, mas, assim, ele não explica por quê. Né? Então, esse ponto eu acho muito importante entender, porque, assim, qual é a diferença básica, né, do budismo Sakyamuni e o budismo Nichiren? Se um tem origem no outro. Ou seja, todo o budismo vem do budismo Sakyamuni, daquele, né, Gautama Siddhartha que a gente chama. Mas, na verdade, o que o Shakyamuni não revela foi justamente o que Nichiren Daishonin revelou, que é o quê? Todo mundo sabe? O que Nichiren Daishonin revelou mesmo? O Nam-myoho Renge Kyo. Pode seguir. Exatamente, é isso daí, Nam-myoho Renge Kyo. Parabéns. Né? Para quê? Qual o propósito de revelar o Nam-myoho Renge Kyo? Para a iluminação de todo mundo. Exatamente. Né? Despertar a iluminação em todo mundo. Exatamente, isso daí. Tá certo. Né? Então, qual é o problema de tudo isso? É porque, na verdade, a semeadura, né, e a colheita, a semeadura é a causa, tá? E a colheita é o efeito. Então, por isso, né, na verdade, o que a causa, a verdadeira causa, é o que faz todos atingir a iluminação. Né? Para os contemporâneos de Shakyamuni, e todos, né, o que a gente chama de primeiros dias da lei, o ensino de Shakyamuni valia para todos. Porém, está no próprio Sutra de Lótus, que depois, né, de 2000, né, nos últimos dias da lei, esse poder do budismo Shakyamuni, ele se perde, ele se entra num mundo de conflitos. Outro dia, acho que a gente estudou um pouco sobre os 5 impurezas, né? Justamente quando as pessoas não conseguem mais distinguir entre o certo, né, o correto e o verdadeiro. As coisas ficam confusas. Então, justamente nesse momento, quando o budismo Shakyamuni ele perde esse poder, que surgem os bodhisattvas da Terra. Né? E Nichiren Daishonin ele é muito claro. Aqueles que recitam Nam-myoho Renge Kyo são os bodhisattvas da Terra. Né? Se não fossem bodhisattvas da Terra, não teriam... Essa está na frase, né? Esse no Gosho. Se não fossem bodhisattvas da Terra, não teriam como recitar o Nam-myoho Renge Kyo. Então, isso é muito importante. Então, né, o nosso budismo, o budismo Nichiren Daishonin, é o budismo da verdadeira causa, da onde todos se tornam Budas, alcançam o estado de Buda, através da recitação desse Nam-myoho Renge Kyo. Então, o budismo da verdadeira causa. Por isso que a gente chama o budismo da semeadura. É a causa. Deu para entender? Isso é muito importante a gente poder, filosoficamente, ou doutrinariamente falando, quando
se um dia, não sei, vocês tiveram um debate, né, para poder explicar qual a diferença básica, que, na verdade, o budismo é tudo igual, até chegar a um certo ponto. Tá? Esse princípio, é por isso que a gente estuda essa questão da semeadura e da colheita. Deu para entender? Está difícil. Gente, sejam sinceros, eu a vida inteira achei que era o contrário. Eu também pensei, no começo também. Né? Eu sempre achei que a causa era, quer dizer, a colheita é atingir a iluminação, né? Mas é o contrário. Então, para desfazer esse pequeno nó, talvez seja bom a gente partir daí, né? Que a gente compreenda bem a diferença entre, né, o ensino de Shakyamuni e o ensino de Nichiren Daishonin. Então, só para ilustrar, quando se comemorou os 700 anos, né, da recitação do Nam-myoho Renge-kyo pela primeira vez, Nichiren Daishonin recitou Nam-myoho Renge-kyo pela primeira vez em 28 de abril de 1253, né? Então, em 1952, né, para comemorar os 700 anos, né, do Nam-myoho Renge-kyo, ou seja, do estabelecimento do verdadeiro budismo, né, o então presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, ele lançou a coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, né, em japonês. Até então não havia, né, um livro onde tudo estivesse compilado, né, para todos os membros poderem estudar o budismo amplamente. Então, isso foi em 1952. Né? E esse ano, né, a gente comemora 800 anos do nascimento de Nichiren Daishonin, né, no meio de uma pandemia, né, e assim, partindo para o centenário da Soka Gakkai. Então, tudo isso deve ter, né, muito sentido, um significado bem profundo, né, na vida de todos nós que fazemos parte dessa organização. Porém, né, esse significado quem pode dar é só cada um de nós. Né? Tem gente que, para algumas pessoas, vai passar batido, né, e para algumas outras pessoas vai ser um momento muito importante, né, ou seja, decisivo, né, na rota da nossa vida. Então, seja assim, para todos que estão nesse grupo hoje, nessa reunião, esse momento, né, de estudar, né, essas pequenas, os pequenos detalhes, né, da filosofia do budismo de Nichiren Daishonin, né, para poder realmente fazer a transformação do nosso karma e que a gente chegue lá, né, nos próximos anos, né, colhendo assim muitas transformações na nossa vida. Tá? Então, talvez seja uma reunião, né, que para vocês pareça simples, né, que talvez alguns perguntem, nem sei por que eu vim, né, mas para alguns outros pode ser um momento decisivo de transformar a própria vida. Então, né, vamos fazer essa decisão juntos, né, que, né, através do estudo do budismo, sim, né, a gente se transforma em seres humanos de primeira categoria, como foi colocado lá no incentivo do Sensei que a gente leu no comecinho da reunião. Tá bom? Sem maiores delongas, né, podemos nos encaminhar para o fechamento da reunião. Quer encerrar? Então, na verdade, eu queria concluir. Não, só aquela frase, né, sobre o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, que foi lido bem no começo. Tem aquela, né, a frase que fala: tanto a prática como o estudo surgem da fé. Empregue o máximo de sua capacidade ao ensinar os outros, mesmo que seja uma única sentença ou frase. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Uma coisa que eu acho que as pessoas... Eu não sei quantas vezes eu já li essa frase, mas, assim, na verdade, eu acho que aqui está o próprio espírito, né, do Sutra do Lótus. O que diferencia o Sutra de Lótus? Quando eu falo Sutra de Lótus, representa o Nam-myoho Renge-kyo.
Mas o que significa, né? O que ensina o Sutra do Lótus? Ensina que existe somente, como Nichiren Daishonin fala, tudo resume em uma só palavra, fé. Né? Então, através da fé, nós conseguimos atingir essa iluminação, ou seja, o estado de Buda. Mas assim, o que a gente talvez não consiga entender, talvez, é que, né, por exemplo, eu mesmo, né, entendia que a fé, a gente conseguia ter fé quando a gente estudava e praticava. Isso é verdade. Porém, se a gente ler direitinho essa frase, ó, tanto a prática como o estudo surgem da fé. Olha aí, ó. Tanto a prática como o estudo surgem da fé. Ou seja, estudo, né, prática, Gongyo Daimoku, participar das reuniões, né, fazer shakubuku, né, ensinar o budismo para os outros, né, incentivar os nossos companheiros, estudar junto. Né, tudo isso, na verdade, ela não é simples, ela surge da fé. Deu para entender? Né? Eu pensava que estudando, você ia ter mais fé. Não, é o contrário. Tá? Aqui Nichiren Daishonin é bem claro. Né? Então, por isso que ele fala, empregue o máximo da sua capacidade ao ensinar os outros, né? Mesmo que seja uma única sentença ou frase. Olha como é importante. Na verdade, né, é praticar, né, você sempre buscar, né, aprimorar a sua fé, né, mas não é simplesmente você, mas que você, toda essa experiência, todo esse conhecimento, toda essa felicidade, vamos dizer, que ela seja transmitida para as outras pessoas. Esse é o espírito, né, do budismo Nichiren Daishonin. Isso quem herdou foi a Soka Gakkai, ou seja, somos nós. Né? Depois de mais de 700 anos, depois do advento de Nichiren Daishonin, né, como eu falei numa outra reunião, ele teve os seus discípulos, por isso que hoje existem vários budismo Nichiren, né, que recitam o mesmo na Myoho Renge Kyo, né? Mas o que aconteceu? Eles simplesmente ignoraram, tanto é que nem chamam, né, o Nichiren. Por isso que essa questão do budismo da colheita e da semeadura é muito importante, porque para eles é o contrário. Deu para entender? Apesar de recitar o mesmo na Myoho Renge Kyo, né, eles não consideram, né, Nichiren Daishonin um Buda. Eles chamam de o grande Bodhisattva. Tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar isso. Aí está a diferença básica. Ou seja, somos nós, depois de 700 anos, né, finalmente surgiu, né, essa grande organização chamada, né, Organização de Criação de Valores, né, para colocar em prática, né, as palavras, né, o ensinamento de Nichiren Daishonin, né, para a felicidade, ou seja, para a paz mundial. Né? Então, é muito importante, por isso, esses pontos a gente estuda, né, para justamente, sim, aprofundar a nossa fé. Mas é a fé que ela vem primeiro para justamente a gente poder melhorar ainda mais. Para sermos, né, pessoas mais, né, dignas, verdadeiros seres humanos. Tá? Então, é isso daí. Vamos estudar bastante. Parabéns para todos aí. Né? Oi, Eite, desculpa, não entendi esse finalzinho. Você falou que era qual é a diferença? Qual é a diferença aí que tem entre Buda e Bodhisattva? Não, então, Buda, na verdade, o Bodhisattva, ele faz a prática dele para justamente se tornar um Buda. Né? Então, assim, como é que um Buda ele se torna um Buda? Como que a gente consegue sentir que hoje eu estou um Buda, eu cheguei um Buda, eu estou sentindo a minha, né? Não, vocês conseguem imaginar como eu me torno um Buda? Eu sinto que eu sou um Buda hoje.
Alguém? Não, todo mundo, quando sente estado de inferno, alguma coisa, sofrimento muito forte... Está em estado de graça. Né? Agora, por exemplo, né? O André aqui é corintiano. Quando o Corinthians ganha de goleada, fala: puxa vida, olha que felicidade, eu sou o Buda. É isso? Porque eu já estou quase careca, iluminado. Né? Na verdade, o Buda, ele é muito mais que isso. Né? Você vê, todo dia, a gente faz esse juramento, na verdade, quando a gente recita o Gongyo, todo dia. Né? Maiji Sazenen Garojoto Kunyo Mujodo Sokujoju Bushin. Tem várias traduções, mas fala mais ou menos: medito constantemente, né, como fazer que a maioria das pessoas, maior número de pessoas, adquiram o corpo de um Buda. Né? É a preocupação dele, porque o Buda ele surge para justamente fazer que outros também tenham o mesmo alcance, o mesmo estado de vida que ele. Essa é a missão do Buda. Ou seja, tenho uma felicidade enorme e eu nunca vou me satisfazer enquanto não fizer os outros também ter essa mesma felicidade. Então, nós, Bodhisattvas da Terra, estamos só na beiradinha ali, né? Sim. Ainda não consegui. Desculpa, eu dei uma volta, eu dei uma enroladinha aqui, mas, na verdade, o Buda, tá? O Bodhisattva, o Buda ele faz o trabalho, a prática de Bodhisattva para ser um Buda. Certo. Não sei se deu para entender. Né? Ele faz, por quê? Porque um Bodhisattva é aquele que tem o quê? Uma profunda compaixão. Ele sacrifica a si mesmo pelos outros. Né? Então, ele fazendo essa prática de Bodhisattva, ele consegue se tornar um Buda. Então, a gente ainda está um pouco longe até de ser Bodhisattva, né? Não sei, acho que depende de cada um, né? Mas Nichiren Daishonin justamente ensinou um caminho mais... Por bem sincero, ainda falta muito, né? Sim. Mas o Nichiren Daishonin, eu falei, né? Ele ensinou justamente esse caminho mais curto, que é a recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Certo. Né? Mas, como falei, eu acho que é justamente... Falar, gente, como ser humano é bem difícil, né? Sim, muito difícil. Porque na reunião, eu acho que numa outra reunião eu falei sobre a questão, né, da fé. No budismo, né, a gente usa a fé como traduz, né, os mais veteranos aqui, acho que eu já falei em outras reuniões, os mais veteranos vão saber. A gente usava a palavra Shinjin. Tá? Shinjin é composto de 2 caracteres chineses. Né? Um é acreditar, outro é com coração. Acreditar com coração. Na verdade, ele significa nada mais do que você, né, orar e colocar em ação a sua oração. Né? Então, não é simplesmente ter fé e falar: eu acredito, né? Que uma banana vai virar, sei lá, uma feijoada, alguma coisa assim. Não é assim. Na verdade, eu não sei se dá para fazer, né? Dá para colocar uma banana na feijoada, mas assim, de alguma forma, né? Se a gente não fizer uma ação, colocar tudo que a gente aprende, né? Tudo que a gente aprende nessas atividades, né? E coloca em ação, né? Ela praticamente não tem efeito. Então, por isso que é importante nós agirmos. E por isso que todos os dias, quando a gente recita, né, esse Gongyo, essa última parte, né, Bushin, né, Bushin é o corpo do Buda. Fazer que todos adquiram esse corpo de Buda. Né, mais gente. Então, essa é a missão do Bodhisattva da Terra. Bodhisattva da Terra e Bodhisattva são diferentes, tá? Não é a mesma coisa. Bodhisattva, qualquer um é. Bodhisattvas da Terra são aqueles Bodhisattvas que juraram, né, quando chegasse, né, nos últimos dias da lei, né, eles juraram
que iam propagar, né, o Nam-myoho Renge-kyo, esse ensino. Tá? Diferente, tá? Bodhisattva e Bodhisattva da Terra. Então, quando a gente recita o Bodhisattva, quando a gente recita o Nam-myoho Renge-kyo, nós somos o Bodhisattvas da Terra. Tá bom? Não sei se deu para entender, mas... Deu. Né, Obrigado. então, tem tudo a ver com essa questão né, do budismo na semeadura. Eu sei que deu uma volta muito grande, mas esse budismo na semeadura e da colheita é muito importante entender. É que nos distingue dos demais. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Celi. Então, podemos ficar por aqui hoje? Então, lá no final, no comecinho de abril, então, a gente vai estudar mais sobre os Bodhisattvas da Terra. Né? E, então, no dia 17, a gente vai estudar sobre os 10 estados de vida e a teoria dos 3.000 mundos, né? Que é né, o nosso passe para o estado de Buda, né? O nosso ticket para o estado de Buda, né? Mas a boa notícia é que está aí no bolso de todo mundo. Né? Vocês só vão se perguntar que bolso, né? Então, aí é que está a grande questão, né? Que bolso? Mas está aí, tá bom? Vamos procurar no bolso certo, tá bom? Gente, muito obrigada hoje, né? Acho que a gente vai fazer um balaio de gato aí na hora de fazer o estudo das TCs, mas a gente vai se achar, né? Podem ficar tranquilos que todos nós aqui, né? Eu, o André, o Eite, a Nayara, né? E o Lauro, tá cheio de gente grau professor aqui o Léo também, né? O Léo, um monte de grau professor aqui de budismo. Então, não vai ser nessa hora que a gente vai, né, deixar vocês na mão. Então, né? Vamos fazer assim uma bagunça, mas para todo mundo aprender juntos, tá bom? E vamos tirar uma foto para registrar esse momento, se alguém quiser abrir a câmera. Né, para falar. Então. Não, ai, André, não precisa ser grau professor, eu tô vendo. Vamos pode lá? parar a gravação já, pode, né? Pode.